A escrita pré-histórica do Brasil. Alfredo Brandão. Capítulo 7. Interpretação de signos do primeiro grupo. Signos divinos, signos de luz, signos do raio, do trovão e do relâmpago. Signos do fogo, signos da água, da chuva, do mar e dos raios. Signos derivados da pedra. Signos dos astros, o fogo corredor e a lenda brasílica do Caapora. Analogia dessa lenda com a do Santelmo e querubes de Babilônia. Os signos que denominamos divinos foram, primitivamente, imagens, figuras ou representações da divindade, ou ainda foram atribuídos dos deuses ou coisas inerentes aos deuses. Poderíamos também denominá-los hieróglifos, mas esta designação já se acha particularizada aos caracteres egípcios. Na interpretação desses signos estudaremos, ora cada um isolado, em um só parágrafo, ora agrupados quando se relacionam entre si no que diz respeito à significação. Todos esses signos, como se vê, representam a cruz. Há deles no Brasil pré-histórico uma grande variedade gráfica, com o mesmo valor significativo ou com significação diferente, mas sempre relacionada ao mesmo objetivo. Os jesuítas e missionários catequistas ficaram surpreendidos ao encontrar o sinal da cruz gravado nos rochedos do Brasil, e, portanto, já conhecido em nossa terra muitos anos antes da chegada dos portugueses. Deste fato, tiraram a conclusão que a religião de Cristo havia sido propagada no Brasil, provavelmente por São Tomé, visto como os índios falavam de um lendário Sumé que havia ensinado muita coisa aos seus antepassados. A cruz é o mais importante dos signos divinos. A cruz é entre os pré-históricos a imagem da divindade suprema, Deus. É a imagem, a representação do Criador do céu e da terra, adorado por todos os povos primitivos, pelas raças antediluvianas de todo o mundo. Cristo, redimindo a humanidade, morre pendente de uma cruz, e assim, tacitamente talvez por um misterioso desígnio, restabeleceu o culto, a adoração do signo santo entre os sectários de sua consoladora doutrina. Para explicarmos como a cruz é a imagem da divindade, vamos primeiro procurar demonstrar que o homem pré-histórico sintetizava, encarnava, integralizava essa divindade no fenômeno mais admirável da natureza, no fenômeno físico, a que realmente ainda hoje a ciência atribui a origem da vida, o fenômeno da luz. A divindade suprema, a luz, por sua vez, era figurada na cruz. Esta seria o espírito, a forma transcendental daquela. Newton, Hughes, Descartes e mais os sábios e físicos modernos que estudaram o fenômeno luz e lhe determinaram o espectro, mal sabia que o homem pré-histórico já havia lhe procurado a forma e a tinha pictografado no sinal da cruz. Um simples fato provará o que adiantamos. Se olharmos com as pálpebras semicerradas um foco luminoso, veremos que esse foco representa um todo constituído por 4 feixes de luz, um superior, outro inferior e 2 laterais, formando esse conjunto uma perfeita cruz. Desse fato, o pré-histórico deve ter concluído que a cruz era o substrato, a essência, o espírito da luz. Esta seria, pois, a manifestação da divindade, uma forma sob a qual a mesma se mostrava. Por outro lado, a cruz de quando em quando se acha ligada a fenômenos luminosos celestes. Em nossas zonas tropicais, principalmente nas horas da tarde, quando o sol se inclina para o ocidente, os raios desse astro, refletindo-se nas nuvens, afetam às vezes a forma de um grande cruzeiro. Fitando-se o céu estrelado nas noites de estio, as constelações, os grupos de estrela são vistos, em regra geral, dispostos em forma de cruz. Historiadores antigos nos falam de cruzes aparecidas no céu em rastilhos luminosos. É assim o milagre do in hoc signo vinces,
A cruz de fogo que Constantino viu no céu, na véspera da batalha decisiva a travar-se com as forças de Maxêncio às portas de Roma. Principalmente nos meses de agosto e novembro, o fenômeno luminoso das estrelas cadentes e dos bólidos muitas vezes se entrecorta, traçando cruzes na abóboda celeste. Diversos cronistas, e entre eles Plínio o Antigo, citam o aparecimento em diferentes épocas de meteoros, durante a produção dos quais se viam cruzes na terra sobre as pessoas e sobre os animais. Nota de rodapé. Dalet. La Revue Scientifique, 30 de julho de 1881. Nesse interessante trabalho, o autor expõe as teorias explicativas sobre as estrelas cadentes e trata de visões e fenômenos celestes assinalados por escritores antigos. Retornando ao texto. À vista dessas considerações, parece-nos ficar demonstrada a causa do homem pré-histórico, representar a luz na cruz. É por isso que se encontra a cada passo gravada ou pintada nos rochedos do Brasil, ou desenhada nos produtos cerâmicos de Marajó. É ela o signo primitivo que deu origem a todos os outros signos. É ela a imagem da divindade, que encerra em si todas as outras divindades. É a representante do verdadeiro Deus universal que os nossos antepassados do Brasil adoravam, os filhos da infeliz Atlântida, que foi adorado pelos povos do antigo continente. Abre aspas. O homem é o animal religioso. Fecha aspas. Disseram, mas todas as religiões, todos os cultos, mesmo os mais estranhos e os mais diversos, são todos forma de adoração ao, abre aspas, Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Fecha aspas. O Deus único, que era figurado na cruz. Procurando estudar qual o som, qual a palavra com que o pré-histórico designava a cruz, chegamos à conclusão que no princípio era Tzil ou Tzil. O que afirmamos não é uma fantasia de nosso espírito, é uma dedução de fatos que se prendem ao estudo da linguística e da mitologia. Tzil é um vocabulário onomatopaico, é o ruído da estrela cadente ou do bólido, ao atravessar as camadas atmosféricas. É o que se poderia chamar o som da luz. É a voz da divindade em estado de calma. Assim como o estampido do trovão é a voz da divindade em estado de irritação. Esse ruído do bólido, que é acompanhado de um rastrilho luminoso, vai de um simples ciciar até o estampido. No primeiro caso, é semelhante ao ruído do diamante sobre o vidro. Não se trata de um som da luz. É devido ao deslocamento do ar pelo meteorito. Pode-se ainda comparar ao som da zorra ou piorra, e é semelhante também ao ruído do fio do bonde elétrico, quando se dá descarga e o veículo se põe em movimento. É o tzil ou tzil prolongado, podendo ainda estender em tzil, trile e até azul, tru e tilu. Ao homem pré-histórico não passou despercebido esse ruído do bólido, e como o fenômeno se acompanhava de luz, esta teve a designação onomatopaica. Portanto, tzil e tzil foi a primeira denominação da luz, e sendo a luz figurada na cruz, segue-se que tzil ou tzil foi também a primeira denominação da cruz, e como por sua vez a cruz era a representação da divindade suprema, segue-se que o nome de Deus entre os homens pré-históricos era Tzil. Nota de rodapé. Deus no dialeto canamaré é Gamatchi, em culino é Desi, em Carajá é Tsukuruamati, em Zapará é Puetzu. Diabo em Carapana é Sitzama. Luz em Cauchama é Kabuchazi. Em Tapuio é Zugwa e Ishotsu. Estrela em Macuzi é Tshiloko. Em Canamari é Tchitchi. Em Manaté é Ipitzi. Em Colina é Wizi. Em
Wainamá é Upuiti. Em Miranha é Ichozu. Cruz em Macuzi é Uti. Em Canamiri é Estli. Em Colina é Huitza, Ti. Em Manaté, Kotsaizo. Em Tapuio, Tchari. Fogo em Canamiri é Tchu. Em Caninana é Tsiana. Em Banina é Tidje. Em Cocamo é Tsek. Sol em Cocamo é Tsi, etc. Consultar a respeito o vocabulário indígena de Mártios. Retornando ao texto. Por outro lado, verifica-se que a raiz tz, ou ts, faz parte de vocábulos que significam Deus, luz, estrela, sol, cruz, fogo, dia e claridade, em muitos dialetos americanos e especialmente brasílicos. E ainda mais, essa mesma raiz, em natureza ou modificada, se encontra em vocábulos do velho continente, vocábulos que possuem mais ou menos a mesma significação. Em primeiro lugar, convém citar a palavra hebraica tzedek, estrela. O signo fenício idêntico ao que hoje se denomina cruz papal tinha o som de ts. Tzil contrai-se com o som mu, signo que representa o espaço, e forma o vocábulo tu, que reunido a pan, onomatopaica do trovão, forma a divindade brasílica Tupã, entre os pré-históricos Tuplã, que traduzida ao pé da letra significa luz e estampido no espaço. E como luz é a representação de Deus, vê-se porque Tupã é o deus do raio, do trovão e dos temporais. Às vezes, de tzil nota-se apenas a contração tl, que figura então como raiz em muitas palavras originárias talvez da Atlântida e dos povos que continuaram a civilização, tais como os astecas do México e os toltecas. A raiz TL aparece nos vocábulos Atlântida, Atlas e Quetzalcoatl, nome de um deus da mitologia mexicana. Tzil decompõe-se mais tarde em Ti e Zil. Transforma-se em Té, que no Velho Mundo é mudado em Tel, Deus. Zi, que é a mesma onomatopaica Tzil, altera-se em Zeus, que dá origem a Zeus, o Júpiter grego, o qual dá origem à palavra Deus. O elemento T se encontra também na Escandinávia, onde se vê Thor, que como Tel, como Zeus, como Tupã, é divindade do raio dos temporais. Também derivados do mesmo vocábulo, embora já muito modificados, são os nomes grego-latinos, Júpiter e Júpiter, nomes que na Itália antiga serviram para designar o deus tonitroante do raio, o fulminador dos homens. Pelo menos nesses vocábulos notam-se as raízes iu e té, sendo a primeira uma contração de ilu, ainda derivada de ti, é a divindade em brasílica Jaci ou Iaci, a lua, a senhora da luz. Aqui, como se vê, o ti foi transformado em si. A partícula zil contrai-se ainda com o signo mu, formando ilu, designando ainda a luz, ou um simples feixe de luz. Ilu aparece na Gália pré-histórica sob a forma da divindade Lu. Simplifica-se em Il e gera na Caldeia e em Israel os vocábulos El, Eli e Elohim, nomes da divindade suprema. Como aí aparece em Nínive, no ídolo Baal. Em Babilônia, nota-se Ei em Belo e Babel. Ei aparece entre as divindades sabianas. De relance, anotamos a igualdade de nomes entre as divindades brasílicas e a desse misterioso povo sabiano que deve ter sido um dos intermediários entre as civilizações pré-históricas do Ocidente e do Oriente. O elemento Il, que aparece no Velho Continente designando divindades da luz, encontra-se também no Brasil pré-histórico, na própria palavra Brasil.
De tudo isso que acabamos de expor, se compreende o papel fundamental de Tzil ou Tzil. O fato dos desdobramentos e modificações na palavra, no vocábulo, é correlativo não somente ao poder funcional da divindade, e ao próprio desdobramento da mesma em múltiplas pessoas, mas ainda ao desdobramento do signo, que a representa em outros signos, que significam outros deuses, que afinal se fundem no primitivo Deus. Diz o Marquês de Vogüé que toda divindade semítica se desdobra. Aliás, esse fato é peculiar aos povos da antiguidade. O Egito apresenta nos seus deuses o tipo desses desdobramentos, os quais se anotam em um grau muito acentuado em nossa divindade Tzil. Este encerra em si o bem e o mal. Quando representa a luz benéfica do sol, que enche de ouro os campos e faz amarelecerem os frutos, ou a luz doce do luar, que transforma em espelho a superfície lisa dos lagos. Tzil é Ilu, figurado num simples feixe de luz. Quando Tzil, irritado, faz ribombar o trovão em estampidos que ecoam com o fragor da serra à montanha, da montanha à planície, da planície ao fundo das tavinas, das grotas e das cavernas, quando com o seu pulso de fogo ergue as cortinas de nuvens e mostra o clarão avermelhado dos relâmpagos. Quando o destruidor risca no espaço o sulco zigue-zagueante do raio que fulmina os homens, os animais e as árvores. Quando faz encapelar o oceano em ondas furibundas e enchendo a noite com o lamentar profundo das vagas e dos abismos, desencadeia o furacão e solta os ventos doidejantes. Então Tzil é Tupã, é ainda Mu, quando se mostra sob a forma d'água, em mares, rios e lagos, ou sob a forma da chuva, a água do céu. Os missionários e primeiros cronistas de nossa terra, na crença e no temor das teorias cristãs, vendo em tudo que dizia respeito à religião dos índios, obras ou coisas de Satanás, quase que não se ocuparam dos deuses brasílicos, ou apenas falaram de leve, às pressas, com receio, com quem não deseja se aventurar por um mau caminho ou abordar sacrilégio assunto. Os escritores que se sucederam limitaram-se a repetir o pouco que os jesuítas haviam colhido, e com as ideias então dominantes que os nossos aborígenes eram homens primitivos que tinham parado na primeira etapa da civilização, ou antes, homens que não possuíam um passado histórico. Descuidaram-se de fazer um estudo filosófico e crítico sobre a religião, de modo que quase nada nos ficou da mitologia brasileira. A cruz, dissemos, é a imagem da luz, e a luz é a essência da divindade. Logo podemos estabelecer a seguinte fórmula: divindade é igual a luz, luz é igual a cruz. O valor gráfico da cruz na escrita pré-histórica era puramente mnemônico. Fitando esse signo, toda uma série de fatos era invocada, desenvolvida no espírito do homem antediluviano. A ideia de Tzil arrastava ao misticismo. Todo um tema divino desdobrava-se no espírito. Depois se passava para outro tema humano, ou então se descia a coisas. E assim se explica como uma simples cruz gravada num rochedo podia encerrar em si toda uma história. A cruz deu origem a outros signos que se transformaram em letras, tais como T e X. Incluímos estes 4 signos, representando ângulos, numa só significação. São figuras do feixe de luz e, portanto, representam a divindade. Acabamos de ver que a cruz é a principal divindade e que contém em si todas as divindades da luz. Divindades boas, como a luz do sol, ou outros astros, e divindades do mal, como o raio e o trovão. Os sinais acima representam a divindade do bem, a parte boa de Tzil. Aqui se chamam simplesmente Ilu. Os ângulos são mais abertos,
mais ou menos longos. Os raios ou podem partir do foco representado pelo vértice, ou podem, como nos signos números 7 e 8, um raio partir do outro raio luminoso. Como se verifica em o quadro das analogias, os presentes signos encontram idênticos ou semelhantes em todas as outras regiões, incluindo da Grécia e da Fenícia, onde formam caracteres alfabéticos e, por conseguinte, representam os sons de letras. Nessa ordem de ideias, constata-se que os nossos signos correspondem graficamente a Iod, do fenício, e do hebraico primitivo, pois a semelhança é flagrante. Em seu valor mnemônico, eles desenvolviam um tema de luz, criação do mundo, Deus de bondade, bondade das criaturas, e por generalização, bom tempo, boas colheitas, felicidade. O nosso L latino corresponde ao lambda grego moderno. Este corresponde ao lambda do grego arcaico, o qual é igual, sob o ponto de vista gráfico, do lamed fenício. Os dois últimos signos são muito idênticos ao nosso signo pré-histórico que encima o presente parágrafo, o qual tem ainda similares no lamed do hebraico e do palmiriano, pelo que achamos não haver repugnância em aceitar-se o signo pré-histórico em questão como o antepassado do nosso atual L. Diremos logo de começo que de nossos estudos a respeito concluímos que ele corresponde foneticamente ao som ilã, som que se decompõe de il e an. Il é uma significação de ilu, luz, e an ou pan é a onomatopaica do trovão. Graficamente, o signo é a imagem ou a pictogravura do relâmpago ou do raio. Literalmente, seria a luz do trovão. Como luz e trovão eram divindades, esse signo serviu para designá-las. Foi Tupã entre os atlantes, foi Tupã entre os nossos aborígenes, foi Il e Ele entre os hebraicos e palmirianos. Na escrita deste último povo, o signo ainda conserva a significação de Deus. É um signo muito primitivo no Brasil. Como teremos de ver, ele representando Tupã, modifica-se, aglomera-se com o correr dos tempos. Nós o encontramos isolado em um rochedo nas cabeceiras do Riacho Branco em Viçosa, Alagoas. Aparece nas inscrições do Padre Teles, nas de Marajó e outras. É um signo mnemônico, ideográfico e representa também som, como nas palavras Babal e Brasil. No seu valor ideográfico tem a significação de Deus e divindades da luz, do relâmpago e do trovão, sendo a imagem do raio representando o sulco luminoso. Deste ao cortar as nuvens, é por excelência o seu significado. Por extensão, significa ainda senhor, força, poderio. No valor mnemônico, lembra casos de fulminação, tempestades, trovoadas, morte, desgraça, ameaça, etc. Confunde-se às vezes na grafia, na fonética e na significação com o signo mbu, cobra. Relaciona-se com o signo zik, do qual não é mais do que uma modificação. Combina-se com outros signos para formar aglomerados, mudando às vezes de significação. Como vimos no começo deste parágrafo, ele evolui até a nossa letra L. O signo 10 foi o antepassado da nossa letra Z. Afeta estreitas relações com o Ilã, de que acabamos de nos ocupar. Rigorosamente é o mesmo signo, ligeiramente modificado em posição diferente. É também a figura do raio ou relâmpago. Passou intacto da pré-história aos nossos dias, com a mesma grafia e quase com o mesmo som. Deriva-se de tzil, e assim significa também luz, mas luz de trovão, portanto dá a mesma ideia de lã. Como a luz do relâmpago ou do raio é rápida, móvel, instantânea
Ele tem também um valor ideográfico de força e movimento. Aglomerando-se forma no velho continente a suástica, número 10A. E a ideia de força, neste caso, estende-se à força vital, ao princípio que produz e entretém a vida. Nota de rodapé. Não sabemos se a suástica ou cruz gamé dos franceses, a última denominação é devida ao fato dela possuir algo na forma da letra gama grega. Se acha na escrita pré-histórica do Brasil. Não a vimos nos desenhos da louça de Marajó, onde se encontram os mais variados caracteres. O sábio Alexandre Bertrand, no extenso capítulo de sua já citada obra, diz que a suástica representa a roda do carro do sol e que se acha ligada a tradições gaulesas e de outras partes do mundo sobre o culto do sol. Abre aspas. Em pontos os mais distantes e os mais diversos do mundo conhecido dos antigos, na Ásia Menor, na Grécia e nas Ilhas Helênicas, em Chipre, em Rhodes, na Gália, em Inglaterra, na Irlanda, no Vale do Danúbio, no Cáucaso, na Escandinávia, na Índia e até no Tibete. Encontramos ainda esse sinal gozando ou tendo gozado um papel simbólico importante. Fecha aspas. Das gravuras da mesma obra, se depreende que ele já existia em Troia. Discordando das ideias de ser imagem do carro do sol, aceitamos, no entanto, as que o consideram ligado ao culto do fogo e das divindades da luz. Nas figuras humanas de Bertrand, vê-se a suástica no ponto ocupado pelo coração, indicando assim a força motora da vida. Retornando ao texto. Dá também como Ilã e como Mbu, uma ideia de poderio e grandeza. Lembra o Deus fulminador, o demônio, a força destruidora. Sob o ponto de vista mnemônico, recorda ou desenvolve temas de destruição, vendavais, temporais, etc. Este signo evoluiu de mnemônico e ideográfico a fonético. Aparece no sistema arameu formando o zain, aparece no ibérico formando o DZ. O som Z ou DZ vem da onomatopeia dzil. O signo il, que tem a forma de um H deitado, nada oferece de comum com esta letra. É uma modalidade gráfica do número 10. No fenício arcaico representa o zain e no sidônio também representando o zain. Já se nota uma forma de transição. É, portanto, um dos antepassados do nosso Z, e a ele aplica-se o que acabamos de dizer sobre o signo 10. O número 12, idêntico ao nosso I, de imprensa, é também uma modificação gráfica do número 10. Riscos ou traços gravados em rochedos ou pintados na louça de Marajó. Nos rochedos, alguns aparecem com uma extensão de 50 a 60 centímetros. Tem a profundidade de 1 centímetro. As extremidades, em regra geral, são afiladas. Aparecem ora isolados, ora em grande número. Nas margens do riachão, em Viçosa, contamos 20 traços numa só pedra. Informaram-nos que no sítio Jatobá, no mesmo município, contaram 80 riscos. A disposição que afetam é muito interessante, verticais ou horizontais. Ora são paralelos, ora oblíquos, ora se cruzam em barafunda, dando as mais variadas figuras geométricas, reproduzindo muitos dos signos retilíneos de que tratamos no presente trabalho. Tem-se uma perfeita ideia desses riscos, olhando-se o entrecruzamento das dobras da palma da mão. São esses traços que alguns autores consideram como sulcos de afiação de machados do homem primitivo. Interpretação errônea, como já procuramos demonstrar em outro ponto desta obra. São ainda idênticos aos que o Padre Simão diz ter visto em Cabo Frio, e que, segundo uma lenda dos indígenas, eram marcas do bastão de Sumé. Esses riscos são encontrados em todo o Brasil, na Europa, Ásia e África, entre as inscrições megalíticas, sabianas e berberes. Louis Hine, citado por Guichefos, que procurou interpretar os signos berberes do norte da África, lembra que os riscos dão ideia
de colunas erguidas representando imagens da divindade. Uma coluna seria o menhir, a pedra bruta, o caos, o deus desconhecido. 2 colunas lembrariam um templo. Aceitando algumas ideias desse engenhoso autor no que diz respeito a outros signos, as rejeitamos no caso em questão, achando-as ainda mais abstratas quando ele afirma que um traço é um signo igual à nossa letra N e 2 traços, outro signo, igual à letra L. O menhir, como teremos de demonstrar, é realmente a imagem da divindade, mas nada tem de comum com o risco de pedra. Este, a nosso ver, seria a imagem, a gravura do obelisco, o qual, por sua vez, é a representação do raio de luz. Os riscos de pedra constituíram um dos sistemas gráficos mais antigos. Sucederam ao ciclo mnemônico calculiforme do Muiraquitã. Nota de rodapé. Um sistema mais ou menos idêntico aos do risco de pedra que ainda existe hoje entre os nossos homens do campo. É o sistema de entalhes nos troncos das árvores para indicarem a direção das florestas. Retornando ao texto. Primitivamente, o seu valor significativo seria idêntico aos do signo 5, 6, 7 e 8, e nessas condições seriam também dos avoengos, do nosso e latino. Parece que mesmo nos tempos pré-históricos ele deu origem a outro sistema de escrita, o ogâmico, de fundo comum, mas já tendo a se diferenciar. Em uma nossa memória apresentada ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, em 1910, já fizemos sentir a analogia existente no aspecto geral dos riscos de pedra da Viçosa e a escrita ogâmica. Nota de rodapé. O alfabeto ogâmico ou das pedras de Ogam, segundo uns, deriva-se de Ogmius, deus da mitologia céltica, o qual teria ensinado aos homens a arte de escrever. Na sessão realizada no dia 3 de junho de 1872, no Instituto Antropológico da Grã-Bretanha, Holder deu notícias dessas inscrições que se encontram principalmente na Escócia e na Irlanda. Era a escrita nacional dos gauleses. É formado de traços perpendiculares e oblíquos colocados acima e abaixo de uma linha, ou cruzando-a. Tal sistema de escrita perdurou na Inglaterra e na Bretanha, até o V ou VI século depois de Cristo. O valor das letras já está explicado. Tem-se encontrado muitas lápides de túmulos com caracteres latinos e ogâmicos. O alfabeto ogâmico consta de 20 signos divididos em 4 grupos, como se vê na seguinte gravura. No que se diz respeito à forma, pensaram que os caracteres se originavam de ramos dispostos de distintas maneiras. Sobre o alfabeto ogâmico, podem-se consultar, entre outras obras, as seguintes. Essas referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo. Retornando ao texto. Como nesta disposição dos riscos, a relação de uns com os outros, o paralelismo, ou a maior ou menor inclinação, a colocação acima ou abaixo de um traço principal, o cruzamento e a maneira desse cruzamento podem exprimir várias ideias, vários temas que o estudo minucioso da mnemônica poderá um dia resolver. Os litoglifos copiados por Mátios na Serra do Anastácio, na Bahia, mostram um grau de parentesco notável com os caracteres ogâmicos. Lembramos que na escrita nabateana os traços serviam para designar números. Uma conclusão que tiramos do estudo acurado de algumas figuras pré-históricas é que os riscos ou traços tinham um valor ideográfico de graças ou favores. Realmente sendo signos figurativos, sendo imagem do raio de luz, e por sua vez, este representando uma graça da divindade ao homem, compreendendo-se a lógica do que adiantamos. Por extensão, significam também louvores. Deduz-se esta última interpretação do seguinte fato. O homem pré-histórico recebia a luz como um dom da divindade, e para se tornar grato à mesma, bajulava, acendendo fogos e fogueiras de sacrifícios, isto é, retribuindo-lhe a luz astral, que recebiam com a luz de que dispunham.
Portanto, acender o fogo do holocausto era louvar a divindade. Daí a expressão do signo. Estes signos representam Ita e antes Beita, a pedra. Remontam a uma alta antiguidade e aparecem ora apenas esboçados os seus contornos, ora cavados na superfície dos rochedos. Neste último caso, a escavação varia de 3 centímetros de profundidade a uma ligeira depressão, sendo, porém, escavação e depressão lisas, dando ao tato uma sensação de maciez. Vimos estes signos à margem do riachão e em rochedos do leito do Paraíba, em Viçosa de Alagoas. João Severiano descreve signos mais ou menos idênticos no rio Madeira. São depressões ovais, elípticas ou periformes. Todos são semelhantes aos caracteres da Gávea, no Rio de Janeiro. Aparecem iguais ou modificados nas inscrições do Padre Teles e na louça de Marajó. Fora do Brasil, são encontrados entre os signos sabianos e nos monumentos megalíticos de França. Representam figuras de pedras roladas e polidas pela ação das águas. É possível que, primitivamente, tais pedras tivessem servido de símbolos e de elementos da escrita calculiforme mnemônica, símbolos que eram imagens da divindade e que depois foram gravados. O culto da pedra era generalizado em todo o mundo antediluviano. No belo começo do capítulo sobre a litolatria, em sua interessante e erudita obra, La Religion, André Lefebvre nos diz o seguinte, abre aspas, entre os povos, os mais afastados pela distância, pela raça, pela cultura, no Peru como na Arábia, na Itália ou na Grécia como no México, entre os assírios e os gauleses, como nos gelos da Sibéria, na Judéia, tanto como na Oceania ou na África, em todas as regiões da Terra e desde a mais alta antiguidade. O mundo mineral tem sido misturado a todas as crenças e a todas as liturgias. Ele tem fornecido ornamentos e amuletos ao homem quaternário, armas aos demônios do raio, moradas e formas aos espíritos e aos deuses, emblemas aos sexos e aos astros, balizas à memória. A maior parte dos grupos humanos, em datas desconhecidas e diversas, atravessaram um período em que o culto das pedras, seixos rolados, montanhas, rochedos, cavernas, vulcões, metais, tem, por assim dizer, ocupado o primeiro lugar. Fecha aspas. Mas o ilustre escritor francês não nos dá uma explicação complexa, aceitável, sobre a causa, sobre o porquê da litolatria. Atribui esse fato à sedução da forma e da cor, ao medo e ao mistério que certos rochedos podem inspirar pelo seu aspecto ou colocação, ao temor que a pedra produzia, visto ser então o elemento primordial de instrumentos de morte, tais como a acha e a ponta de flecha. Lembra ainda o fato dos meteoritos, das pedras caídas do céu. Este último argumento é muito razoável. Se pedras vinham do céu, logo deveriam possuir alguma coisa de natureza divina. Tal argumento, porém, não é o principal. Ao nosso ver, a causa da divinização da pedra pode ser encontrada no seguinte fato. Da pedra sai a faísca, a fagulha, o fogo, a luz. Portanto, a pedra era a habitação, a morada, a geradora, a mãe de Tzil, o Deus Supremo, a principal divindade que em si encerra as outras divindades, o princípio da vida, a alma do mundo. O próprio vocábulo brasílico Ita já dá a entender o seu princípio divino. Ita é uma palavra da língua geral com a qual os índios designavam a pedra. Segundo pensamos, porém, apenas a terminação do vocábulo Beita, o qual dá uma ideia mais completa da significação. Beita, rigorosamente falando, é casa, residência da luz e do fogo. Tal palavra decompõe-se em B e Ita. B é um som onomatopaico,
é o ruído da pedra que se choca de encontro a outra pedra. É, por assim dizer, a voz da pedra se nomeando. A terminação ita, por sua vez, decompõe-se em i, que é uma articulação e uma abreviatura de il, luz, e tá, que formou tatá, fogo dos nossos indígenas, que não é mais do que outro som onomatopaico. O ruído, estalido, o crepitar da chama. Em síntese, a pedra foi divinizada porque continha em si luz e fogo, porque era considerada a mãe, a geradora das principais divindades. Nota de rodapé. Os nossos primeiros cronistas do Brasil dizem que os índios produziam fogo pelo atrito de 2 pedacinhos de pau. Um despontado, de madeira dura, e outro frágil, leve, bem seco, fazendo voltear a ponta do primeiro sobre o segundo, rapidamente. O pau seco acabava incendiando-se. Esse modo real, não há dúvida, muito comum entre alguns povos primitivos, não era, no entanto, usado pelas nações brasílicas. Estas tinham fogo ferindo uma pedra sobre a outra, modo que nos parece mais primitivo. Ainda hoje, nas matas e sertões, os descendentes dos índios usam o bingo, a pederneira e o fuzil. Este é uma lâmina de aço e o bingu é uma ponta de chifre de boi cheia de algodão. Retornando ao texto. Foram preferidas para a divinização as pedras que tinham as formas elipsoide, ovoide e amidaloide, porque estes sólidos geométricos afetam mais ou menos os aspectos da língua de fogo, da chama. Pedras nessas condições são muito disseminadas por toda parte. Nos rios, nos mares, são pedras roladas pela ação das águas. Nos campos também se encontram essas formas amidaloides de diversos tamanhos, muito lisas, muito polidas. Parece que são os tais blocos erradios, transportados à distância pelas águas diluvianas de eras geológicas primitivas. Nota de rodapé. Estas considerações que fizemos acima nos vêm trazer também muita luz sobre o papel de alguns monumentos pré-históricos que se encontram por todo o mundo. Queremos falar dos dólmens e dos menhirs, os quais, conforme se pode verificar, são construídos muitas vezes de pedras amidaloides. Em diversos dólmens de França, as mesas são formadas por belos monolitos, que representam peras de pedra. A mesma particularidade observamos nos 2 dólmens que tivemos ocasião de ver em Viçosa, no estado de Alagoas. Os alinhamentos dos menhirs de Karnak, na Bretanha, são também de pedras amidaloides. Retornando ao texto. Nota-se agora que as raízes it e b no vocábulo brasílico itá ou beita são encontradas em muitos vocábulos do Velho Mundo, significando ora pedra, ora fogo, ora divindades do fogo. No grego tem-se litos, pedra. No hebraico e no fenício, betilo ou pitilo. No latim, petrum, pedra. No sumeriano, ot, pedra. No babilônico, pitu, casa, terra e, portanto, pedra. E ainda temos Vesta, deusa do fogo entre os latinos. Hefaisto e Prometeus, deuses ou semideuses do fogo ou ligados ao fogo. Na divinização da pedra, como já fizemos sentir, temos a considerar 2 ciclos correspondentes a 2 épocas. O ciclo de Beita ou Tia, isto é, o ciclo da pedra naturalmente polido pela ação das águas, e o ciclo Muiraquitã, ou da pedra polida pela ação do homem. Estes 2 ciclos parecem ter obedecido a uma ordem cronológica, mas não nos sendo possível em nossa exposição seguir essa ordem, visto como a explicação de um signo depende da interpretação de outro, isto na maioria dos casos. Resolvemos então seguir a subordinação, não desprezando, porém, no texto ou em notas, os detalhes concernentes à antiguidade, aos ciclos, etc. Os signos Beit ou Ita, grafados como elipses ou formas ovais, não passaram no Brasil pré-histórico de signos mnemônicos ou ideográficos. Em compensação, deram origem a muitos derivados gráficos,
os quais, por sua vez, transformaram-se em letras alfabéticas, como o teremos de ver em outros parágrafos. Esses signos desenvolvem temas de criação, produção, geração, maternidade, origem da divindade, origem da luz, do fogo, do calor e do homem. Adivinha-se neles um tema geral cosmogônico. Os signos de Beta, como se verá mais tarde, ligam-se ou identificam-se com o signo do ovo gerador, com o germen de Mbu, a grande serpente do espaço. São modificações de Beta ou Ita. O primeiro signo é a pedra partida e o segundo e o terceiro são formas evolutivas do primeiro. O 19 deu origem às nossas letras B e H, como um arredondamento dos bordos para a letra B, e com a perda das hastes horizontais superior e inferior para a letra H. A transformação do signo 19 no signo 20 antiquíssima, data dos riscos de pedra. O H já se encontra nos rochedos de Viçosa e nas inscrições do Padre Teles. Todos esses signos, sob o ponto de vista mnemônico, despertam o mesmo tema de Beta. O H aparece entre os signos sabianos, entre os megalíticos de França, em Creta e na Acádia, entre as populações sumerianas. Evolui até caractere alfabético. No grego arcaico e no grego moderno representa a letra eta, designação quase igual a ita, letra que deu origem ao nosso H latino. O ibérico primitivo também conserva a mesma forma. No fenício, a letra em questão não é igual, mas possui traços. Vê-se, pois, que este signo H se estende da pré-história até os nossos dias. É preciso notar que o signo 19, mesmo nos tempos históricos, aparece como H no grego primitivo, no hebraico, het, e no ibérico. Quanto ao número 21, evolui até o som silábico, e dele teremos de nos ocupar em outro parágrafo. Apenas o estampamos aqui para mostrar-lhe a derivação de Beta. Como já vimos, toda divindade antiga era sujeita a desdobramentos, os quais se estendiam não só ao poder funcional, mas também à designação fonética e à expressão gráfica. Tzil decompõe-se em Ti e Zil. Este último elemento, ou simplesmente Il, designa uma divindade parcial da luz, representando pictoricamente o feixe de luz. Já o estudamos. Ti transformou-se em Te. É uma parte ou uma simplificação de Tzil, tendo o poder funcional da principal divindade. No Brasil pré-histórico, o elemento T era representado pela cruz simples, diminuída da haste vertical superior, tal qual o nosso atual T maiúsculo de imprensa. Era, portanto, uma das formas ou imagens da divindade suprema. Representavam-na ora sob a forma de amuleto talhado em pedra verde, ora gravado ou pintado nos rochedos e na louça de Marajó. Como amuleto, passou mais tarde a elemento da escrita calculiforme, e nossos índios o designavam com o nome de Tembetá ou Muiractã, se bem que a última palavra pode ser tomada num sentido geral, significando todos os amuletos de pedra polidas pela mão do homem, principalmente pedras verdes. Há uma distinção a fazer entre Tembetá e Muiractã. O primeiro era uma imagem modificada de Tzil, e o segundo a imagem de uma divindade feminina, da qual teremos de nos ocupar adiante. A palavra Tembetá, primitivamente, talvez fosse Temu Beitá, Te Deus, Mu, o abismo do espaço ou do mar, Beita, pedra, portanto a tradução literal será Deus do mar feito de pedra. Como já dissemos, o Tembetá era um amuleto feito de pedra verde ou nefrite. Nota de rodapé. Por que os geólogos dão o nome de nefrite à jadeíte? A palavra nefrite em linguagem médica significa inflamação dos rins. Vem do grego nefris, rim, e ite, inflamação. À primeira vista, a relação entre nefrite moléstia e nefrite pedra parece muito distanciada. Mas, já não falando no caso de quererem achar uma possível semelhança entre a pedra em questão e os cálculos vesicais e renais,
já não falando no emprego que os antigos davam às pedras verdes, remédio contra as moléstias dos rins. Nota-se o parentesco entre it, inflamação, e ita, pedra, ita, terminação de beita. Era luz e fogo. O fogo liga-se à flama e, portanto, à inflamação. Ita lembra litos, pedra em grego. Diversos litos, conforme os hinos órficos, eram empregados como amuletos curativos sol cristal, que produzia flama, curava as dores dos rins. A galalite, semelhante ao leite, aumentava este nas mães. A ostrite, manchada como a pele das cobras, era remédio contra veneno destas. Retornando ao texto. Aos primeiros cronistas de nossa terra, chamou logo a atenção o fato dos índios usarem esse adorno no lábio inferior. Nota de rodapé. Os índios do Brasil usavam o tembetá, em regra geral enfiado no beiço inferior. Os portugueses, ao verem tal anomalia, julgaram que os índios eram a mais baixa expressão da intelectualidade. Os europeus achavam que usar um botoque no lábio era o cúmulo da estupidez. Os missionários e os jesuítas não se deram ao trabalho de investigar o porquê daquilo que julgavam aberração. Limitaram-se apenas a registrar o fato com desprezo. No entanto, o inquérito filosófico descobriria no tembetá não um esquisito objeto de esquisito adorno, mas um objeto religioso, um amuleto divino ao qual, pela sua hierarquia, pela sua importância, Mister se fazia alojá-lo na parte mais nobre do corpo, os lábios. É nos lábios que se dá a consagração do beijo, uma das expressões de amor, amizade ou profundo respeito. O noivo beija a noiva, a mãe beija a fronte da filha. O cenobita e o crente beijam os pés chagados da santa imagem de Jesus. A criança leva aos lábios tudo que lhe agrada. O índio enfiava no beiço o símbolo do seu Deus. Não fazia mais do que realizar um sentimento inato na espécie humana. Retornando ao texto. Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, foi o primeiro a mencioná-lo, na célebre carta enviada a El-Rei Dom Manuel. Mais tarde, ocuparam-se dele os historiadores Damião de Góes, Gandavo, Lery, Yves Drevaux, o padre Simão de Vasconcelos e outros. Pelo último quartel do século passado, voltou a ser assunto de interessantes estudos entre nós, por parte de Barbosa Rodrigues, Ladislau Neto e Afonso Arinos. Como o amuleto não se generalizou no antigo continente, aparece como sinal gráfico na Etrúria, em Creta, entre os povos sabianos, no Egito pré-histórico e no alfabeto grego arcaico. O T pré-histórico identifica-se depois com o tal do grego moderno. No tal fenício e no hebraico primitivo, ele retoma a forma originária da cruz. Com o tal grego deu origem ao nosso T latino. Segue-se que nos sentimos habilitados a reconstituir toda a ascendência gráfica, simbólica e fonética dessa letra do nosso alfabeto. E assim temos T latino é igual a T tal grego, T tal grego arcaico é igual a tal fenício é igual a tal hebraico arcaico é igual a T pré-histórico ou tembetá. Simbolicamente, o T pré-histórico, como parte da cruz, é uma divindade, e nesta significação, com o nome de Tel, aparece entre os gregos e ainda representando o martelo de Thor, ou o próprio Thor, o deus dos temporais e do trovão. Vai também aparecer na mitologia escandinávia. No Brasil pré-histórico, lembrava mnemonicamente um tema divino: Deus, céu, luz, poder, força. Amuleto e signo gráfico. No primeiro caso, era feito de pedra verde de nefrite. Tinha a forma de um pequeno disco, mais ou menos de 2 centímetros de diâmetro. Esse disco muito polido era escavado no centro e perfurado. Os índios o usavam encaixado no lábio inferior ou no lóbulo da orelha, deformando horrorosamente essas partes do corpo. Como signo de que acabamos de tratar no parágrafo anterior, este também era denominado tembetá
ou Muiraquitã. Já vimos que estes vocábulos não podem ser tomados num mesmo sentido. A nosso ver, Tembetá designa o signo T, divindade masculina, e Muiraquitã, a divindade feminina. Muiraquitã decompõe-se em Mu, Iara, Ki e Ita. Mu dá a ideia de mar ou água, Iara e Ki de pessoa, ser, e Ita, pedra. Portanto, a tradução literal seria imagem ou representação em pedra da Senhora do Mar ou da Água, ou então simplesmente deusa do mar ou das águas. Qual a razão por que os primitivos representavam a divindade das águas sob a forma de um disco de pedra verde? É o que vamos demonstrar, mas de começo faremos notar que o caractere da feminilidade já se manifesta na forma. A pedra é perfurada no centro. A cor verde já desperta a ideia do mar, porém em nosso modo de julgar a verdadeira origem do amuleto e, portanto, do signo, repousa numa lenda antiga, lenda que ainda hoje se encontra entre os naturais do Brasil. Como se sabe, os povos primitivos para tudo criavam divindades. O mar, os rios e os lagos não fariam exceção. A divindade masculina era Mu, de que teremos de nos ocupar mais adiante, e a feminina era Yara, por extensão, Muiraquitã, isto é, a mulher de Mu. Na superfície da água tranquila, quando cai um objeto qualquer, desenvolve-se uma série de círculos concêntricos e ondulações. Estas ondulações às vezes aparecem ou se manifestam sem causa aparentemente conhecida. Em muitos casos é um desprendimento de bolhas gasosas. Noutros casos é o movimento silencioso sob a água de um pequeno peixe ou molusco. Supersticiosos por natureza, os homens primitivos, ao verem essas ondulações, julgavam-nas os olhos da deusa dos abismos. Era a mulher de Mu, era Yara que estava a olhá-los, daí a representação da deusa pelo círculo concêntrico. A Yara ou Uyara, mãe d'água dos nossos indígenas, essa espécie de gênio das águas posteriormente passou a ser meio antropomorfizada, como a sereia, metade mulher e metade peixe. Ao clarão prateado do luar, aparecia boiando na superfície dos rios ou dos lagos, com formas encantadoras, de olhos azuis e cabeleira verde, sempre a cantar, tentando os jovens e incautos pescadores. Achamos ainda que o amuleto em questão se prende também ao culto da lua e ao da terra. Explica-se essa ligação porque a luz do luar descreve círculos concêntricos na superfície das águas. Jaci ou Iaci ou Iati, a deusa da luz, era também a deusa dos rios, dos lagos e do mar. Nota de rodapé. A interpretação acima do vocábulo Jaci é toda nossa, baseando-nos na etimologia pré-histórica. Iaci ou Iati desdobra-se em Yara e Ti. Yara, por sua vez, desdobra-se em Ya, luz e Ra, força, raio, uma outra divindade que estudaremos mais adiante. A tradução literal de Yara seria luz, em que se manifestou a força de Ra. Foi essa luz a divindade feminina das águas. Antropomorfizada, como dissemos, passou a representar mulher, espécie de ninfa, e daí a expressão do nome a senhora. Quanto à terminação ti, já vimos, designa Deus. E assim temos também a tradução literal de Jaci, Deus ou deusa ou senhora da luz, seria o feminino de Zil ou de T. Precisamos notar que muitos dos nossos etnólogos, por exemplo, o Dr. Teodoro Sampaio, dão o significado de Jaci, a mãe dos frutos, a lua. Retornando ao texto. A relação com a Terra parece se achar no fato do nosso pré-histórico pensar que a lua era a imagem daquela refletida no céu. Ainda em nosso país, o amuleto passou a ser signo gráfico, e assim o vemos nas inscrições do padre Teles de Menezes e na louça de Marajó. Aparece nesta última como um caractere simbólico, ora representando os olhos das figuras, ora os ouvidos, ora a cicatriz umbilical, ora a parte sexual feminina, significando esse fato a transição da divindade simbólica para a divindade antropomórfica. Nota de rodapé.
Uma das provas de que os desenhos da louça de Marajó não são traços vagos, sem significação, é o fato das figuras antropomórficas serem sempre formadas, pelo menos em suas partes essenciais, por signos que consideramos representação da divindade. Acreditamos sermos nós os primeiros a mencionar este fato intencional dos nossos primitivos. Em tais figuras se vê o signo T, servindo para formar a saliência nasal e as linhas superciliares, a cruz colocada na fronte ou no lugar do coração e o mais, como dissemos acima. Notaremos de relance que a mesma singularidade de se fazer representar em figuras ou imagens por meio de símbolos sagrados se observa entre os desenhos representativos de homens e mulheres de Babilônia e da Fenícia. Retornando ao texto. No Velho Mundo, o amuleto desaparece e apenas se encontra o sinal gráfico. Vemo-lo na antiga Babilônia, entre os sumeres, no povo sabeano, entre os monumentos megalíticos de França, na Etrúria, em Creta, na Grécia Antiga e, sobretudo, na Fenícia. Nota de rodapé. O signo é muito comum também nas ruínas das antigas civilizações do México. O amuleto de pedra verde se encontrou na estátua de Quetzalcóatl, tudo parecendo mostrar que o amuleto e signo vêm das civilizações da Atlântida. Retornando ao texto. Neste último país, o signo se mostra em tudo que tem relação com o culto de Astartea, nas pilastras, nos monumentos e nos templos consagrados à deusa. Ainda na Fenícia é comum nas galeras e embarcações, o que parece demonstrar que a deusa representada pelo seu símbolo era a deusa dos abismos e do mar, a protetora dos navegantes. A Astartea parece a fusão das divindades babilônicas, Star, deusa dos abismos, e Gea ou Ge, a deusa da terra ou a própria terra. Deve ser a mesma Tanit dos cartagineses, a mesma Ea dos acadianos. Esses dois últimos nomes parecem derivados de vocábulos brasílicos. Tanit lembra a divindade Tupã, e quanto a Ea, julgamos ser a mesma Iá, a nossa divindade das águas, Tara, de que nos ocupamos há pouco. Seja, porém, Astartea, Star, Gea, Tanit, Ea, Iá, Iara, Jaci, o certo é que o amuleto e depois o signo no Brasil e no Velho Mundo serviram para designar uma divindade feminina e poderosa, a esposa, a mulher do Deus principal, que, de acordo com as ideias do tempo, podia se fundir no mesmo Deus, formando uma só pessoa. Por outro lado, verifica-se na tábua da teoria de Roger Verclaude, obra já citada, que o nosso signo 23 tem o mesmo valor da cruz anular, a qual no grego arcaico representa a letra θ, isto é, o TH latino. No italiano antigo, a cruz anular também figura o TH. Pode parecer um pouco mais difícil a transformação de Muiraquitã em θ. Entretanto, atendendo-se às considerações que vamos fazer, julgamos que as complicações desaparecerão. Uma das formas de beita ou ita era também a circular, lembrando a pedra rolada. A figura de ita perfurada no centro, isto é, o círculo concêntrico, portanto, o Muiraquitã, dá a ideia de feminilidade, e ainda de cópula e fusão com outro elemento, dá a ideia da ação da força do elemento masculino sobre o feminino. É a divindade T que atua sobre a divindade Muiraquitã, aqui tomada no sentido de ita, que, como vimos, deu origem a eta. Portanto, o signo é um aglomerado de dois elementos que se contraem ou se fundem. Pronunciados juntamente formam θ, cuja expressão gráfica é a expressão de fusão. Veremos adiante que essas fusões de símbolos de divindades e de signos são muito comuns na pré-história brasílica. Conclusão. O signo 23 foi a princípio amuleto, representando uma divindade feminina. De amuleto passou mais tarde a signo gráfico e nestas condições evoluiu no Velho Mundo até se tornar letra alfabética, a letra θ grega que deu origem ao nosso TH. Sob o ponto de vista mnemônico, o Muiraquitã desenvolvia um tema de divindade feminina das águas, de poderio, de terra, de luar, de adoração,
de água, de chuva e proteção. São também figuras gráficas de pedra, de Ita ou Beita. O signo 24, chamado por alguns autores de cruz anular, é a representação da pedra contendo a luz, a fagulha, portanto contendo a divindade. É o continente contendo o conteúdo. É a mãe da divindade encerrando a divindade. É T no seio de Ita. É Teta, ou antes Teta, vocábulo que passou mais tarde a designar uma letra grega, que tem a mesma grafia do signo número 23, e que deu origem ao nosso TH, como já vimos. Nota-se aqui a relação íntima entre a grafia e a fonologia, entre a figura e a designação vocal. T mais Ita ou Eta igual a Teta. Deveríamos estudar estes signos entre os aglomerados, porque de fato eles são aglomerados, mas por amor ao método resolvemos tratar deles agora. O signo número 25 é uma modificação gráfica do 24 e o 26 é um teta duplo. Já se vê que no Velho Continente, o 24 e o 25 evoluíram até representarem letras. O número 26 dá a ideia de geminação. O tema é mais ou menos idêntico aos dos signos anteriores, acrescentando ainda a ideia de pluralidade. No Brasil pré-histórico, conservaram todos os seus valores mnemônicos e ideográficos. Entretanto, em algumas inscrições já mostram uma tendência geral para o foneticismo. O tema geral é o dos signos de Ita. Ao lado da gravidez da pedra, o primitivo admitia a fecundação da mesma por forças celestes, por divindades tais como Te, Ra, Lã, Mbu e outras. Esta noção se verifica a cada passo no estudo dos signos. Aliás, não é somente neste estudo que se tem noção deste conceito. Em a narrativa bíblica, o homem feito do limo da terra é animado pelo sopro de Deus. Na mitologia grega, há o caso de Uranus, ou antes o céu, a fecundar a terra. E ainda mais a lenda de Prometeu, a roubar aos deuses o fogo sagrado para dar força à argila humana. Portanto, esse mito que veio do mundo antediluviano teve muito valor no mundo pré-histórico. E não é de admirar que por detrás dele se oculte a verdade, não só sobre a origem do homem, como a da divindade em geral. O signo anterior é a expressão da fecundação, é a pictografia dessa cópula, de uma energia divina e da pedra. Parece que esta, sob a ação fecundante, passava a ter a acepção de terra e, por extensão, região, lugar, habitação. Este signo, mesmo no Brasil pré-histórico, evoluiu até o som silábico Brá, isto é, Beita mais Rá, com eliminação de Eita e contração de B com Rá. O vocábulo Brasil ainda conserva esse som. Mais tarde, trataremos da relação de Brá com Kof, ou Kaf, e teremos de ver como a significação se estende à geração, criação e como aparecem as letras Q, G e C. O número 28 é também a imagem de Ita. É a pedra virgem que ainda não foi fecundada. O 29, o 30 e o 31 representam Ita já fecundada e, ao mesmo tempo, são figuras elucidativas das pedras e dos cortes do terreno, mostrando as diversas camadas e os veios. O signo 31, na antiga Babilônia, significava terra e, por extensão, casa ou habitação. Nesta última acepção, tinha a designação de Bitu. Parece que este signo, evoluindo, deu origem a uma das formas da letra gama, a qual derivou-se de G, terra em grego, vocábulo que, por sua vez, vem da divindade babilônica Ea, a senhora da terra e das águas. G é uma transformação fonética de B, pedra e terra. G unida a Yá forma Gea ou Ea, o deus ou a deusa da terra e do mar. Combinando tudo isso com o que dissemos a propósito do signo 27, vemos a lenda de geração desenvolvendo-se nos nossos signos, evoluindo em Babilônia e na Grécia, e dando origem à nossa letra G, que aliás ainda conserva algo do Brá e do signo 31.
Na paleografia grega, este signo se encontra significando a letra P, que representará o pi. Achamos que é a pictografia de uma habitação vazia, vazia de um corpo material, mas habitado por um espírito. Essa ideia nos veio de Vogel, ao lermos a explicação que ele dá de certo monumento funerário idêntico. Ligando-se à casa, residência, liga-se à pedra. Notamos que pi lembra a palavra psico, que significa alma. Não é de admirar, pois, que o signo acima tenha tal significação. O número 34 é o mesmo 33, invertido. Para interpretá-los, aplicamos o nosso processo. Procuramos nos alfabetos históricos mais antigos os signos que eles mais se assemelham e os encontramos no fenício e no hebraico primitivos, nos que designam a letra M. Isto já nos serve de primeiro guia. Ainda as razões que vamos invocar muito esclarecem o ensaio de interpretação. A letra M tinha no grego o som mu, e esse mesmo som, entre os assírios, era um silábico para designar água. Nota de rodapé. Ver Poussin, Assiriologia, Milano, 1918, editor Hoepli. Retornando ao texto. A ideia de água entre os babilônios se divisa perfeitamente no signo que designa, número 34A, o qual lembra o fenômeno da água frisada pelo vento ou as rugosidades que se observam na superfície de uma pequena corrente. Este último signo, por sua vez, lembra o signo do mu grego, cuja expressão gráfica é quase igual ao nosso M de imprensa. Por outro lado, o tridente número 33, o cetro de Netuno, o deus grego do mar, é igual na forma ao nosso signo e dele parece derivar-se a letra grega. Na própria palavra Netuno vê-se, embora alterada, a raiz mu. Entre os egípcios, a palavra mu ou nun significava o abismo. Nota de rodapé. Primitivamente, mu ou nu foi a divindade do mar e dos abismos. Retornando ao texto. Nun ou nu é o mesmo que mu, porque primitivamente a letra N fazia parte integrante de M, ou existia em essência no som mu, isto é, dedução nossa. A palavra abismo, por sua vez, está ligada em sua significação à água, profundidade, extensão, espaço e vácuo. Como explicar essa relação? Muito simplesmente, o homem antediluviano tinha ideias adiantadas sobre meteorologia. Para ele, água, nuvem, relâmpago, raio, espaço, mar e céu, tudo era manifestação de um só ser potente e universal. O mar elevava-se o vapor da água. O vapor da água, nas alturas, formava nuvens e estas produziam o relâmpago, o trovão, o raio e a chuva, isto é, a água que voltava para os rios e para o mar. Dessa correlação de fenômenos surgiu a correlação gráfica e fonética. O som mu é onomatopaico da chuva, prestando-se atenção no silêncio da noite ao ruído da chuva, à queda d'água sobre as árvores ou sobre o solo, e ao ruído da enxurrada. O som que mais fere o ouvido é o som mu, é um mu prolongado, mu, u. Portanto, o pré-histórico empregou a onomatopaica mu para a designação da chuva. Depois este nome estendeu-se à água em geral, aos abismos, ao espaço, ao mar e às caudais. Na língua dos índios do Brasil, entre outras palavras contendo o som mu, e cuja significação se acha relacionada com a água, lembramo-nos das seguintes: caramuru, mururu, mussu, murea ou moreia, motipinge, etc. A primeira palavra está ligada ao fato lendário de Diogo Alves, caramuru. Por alguns cronistas foi traduzido por dragão do mar e por outros homens do fogo vindo do mar. O termo mururu, ainda hoje usado, significa ficar de molho, demorar dentro d'água. Mussu é uma espécie de moreia, a qual é uma espécie de peixe em forma de cobra. O vocábulo motipinde significa turvar a água.
A língua dos indígenas não se havia modificado desde os tempos mais remotos da pré-história até a descoberta da América. O som mu designava água e mar, conforme nota Ladislau Neto. Mar, água e rio eram denominados para, porém Pará já era uma corruptela de Mará. Quando os descobridores do Amazonas perguntaram aos índios como se chamava o rio, eles responderam que o nome era Maranã. Ladislau Neto acha que eles deviam ter dito Paranã e que os europeus entenderam Maranã porque a pronúncia indígena do M tinha algo de P. O que se deduz, porém, o que parece mais racional é que a designação de água, mar e rio fosse mesmo Mará e não Pará. A terminação an, céu, Deus, trovão, proposta a Mará, daria significação de água do céu, rio do céu, alusão ao fato do rio ser formado de chuva, portanto de água vinda do céu. Teodoro Sampaio, explicando o vocábulo Marajó, diz significar braço do mar. Vê-se, portanto, que primitivamente entre os nossos indígenas existiu o vocábulo Mará, o qual era quase igual ao vocábulo europeu mar, do latim maré, devendo todo se derivar do termo antediluviano mura, que não é mais do que uma combinação das divindades Mu e Ra. Mu, a água, o espaço, e Ra, o raio, por extensão da força. Ainda entre os nossos indígenas, o Mu, perdendo o M, transforma mais tarde em U. Essa terminação dá particularmente a ideia de água e especialmente a ideia de rio, como, por exemplo, Mundaru, rio dos Mundeus, Pajehu, rio do pajé, Ayangabaú, rio do feiticeiro, etc. Sobejas são as provas de que o prefixo mu e suas alterações ma, me, mi, mo indicavam água. Batista Caetano, prefaciando a gramática da língua cariri, de Mamiani, estende-se sobre as diversas expressões da palavra água nos dialetos indígenas, entre outros cita Munguinon, Munguinã, Magnã. Nós encontramos ainda a língua geral, massagueira, pântano, massaió ou maceió, restingas alagadas. A raiz u, dando a ideia de água, aparece na Europa, entre outros nos vocábulos hidro, plúvia, chuva e no próprio vocábulo água, no latim aqua. No assírio Zunu significava chuva, isto é, água do céu, e apsu traduzia-se por oceano, profundidade. Nota de rodapé. Vimos que a palavra mar no latim maré deriva-se do vocábulo pré-histórico mura, que não é mais do que a combinação de dois sons correspondendo a dois signos, mu e ra. No assírio vemos a terminação su, mar, que provavelmente foi a origem remota de cia, mar em inglês, si, mar em alemão, oceano, grande mar em português. E talvez mesmo que as palavras Saara, Ceará e Hidjen, Mara, lembrando mar, a eles se liguem. Retornando ao texto. Precisamos ainda lembrar que no hebraico a letra M tem os sons de mu, ma, memi e mo, derivando-se estes sons de espaço. Concluindo, os signos 33 e 34 são figurativos da água e da chuva. Primitivamente tinham a denominação onomatopaica de mu e foram os antepassados da letra M. No Brasil pré-histórico, seu valor foi puramente mnemônico e ideográfico. Serviram para desenvolver temas marítimos, temas de enchentes, rios, aguaceiros, chuvas diluviais. Lembrava o espaço do céu e o espaço das águas ou mar. No sentido de espaço, liga-se à extensão e à noite. No sentido de água, liga-se a mar, às grandes e às pequenas caudais e aos lagos e lagoas. Unido ao signo Ra ou Ró, traz a ideia de tempestades e furacões. Lembra talvez os cataclismas cósmicos. Unido ao signo An, lembra fenômenos celestes. Posteriormente, quando as divindades se antropomorfizaram, os signos em questão figuram a mão. Entre os astecas havia uma divindade chamada Mão Abençoada, que prodigalizava a chuva. Era representada ora pelos signos acima, ora por uma mão humana.
Entre os cariris há o vocábulo mussambera, significando mãos ou dedos de folhas. Em muitos monigotes do Brasil pré-histórico, as mãos têm apenas 3 dedos. Deste fato, Hart conclui que os índios só sabiam contar até 3. A explicação, porém, mais racional é que eles empregavam o signo divino para significar a mão. São todos variantes gráficos de Mu, achando-se, porém, aqui particularizados. Assim é que os números 35 e 36 representam especialmente a chuva, da qual são a figura ou a imagem pictórica. O signo 37 é a figura da concavidade do espaço ou do céu, é o abismo do espaço, assim como o 38 é o abismo das águas do oceano. Por uma associação de ideias, o 37 lembra ainda a noite. O 38, recordando um vaso, traz a ideia de água e coisas líquidas. Como estes signos se relacionam uns com os outros, resolvemos estudá-los conjuntamente. Os 2 primeiros representam signos gráficos e amuletos de pedra, imagens de divindades. Neste último caso, não são mais do que modalidades de Ita. Têm a forma de triângulos ou de pirâmides, sendo uma invertida. A chama, a língua de fogo, pode não somente afetar a forma ovoide, a forma de pera, a forma de elipse, mas ainda a forma piramidal. Isto se pode verificar queimando ao abrigo do vento uma folha de papel. O próprio nome pirâmide já indica sua origem. Pirâmide vem de pira e pira é fogueira, é fogo. A forma geométrica plana correspondente à pirâmide é o triângulo, do mesmo modo que o derivado geométrico sólido do triângulo é a pirâmide. Dá-se aqui o mesmo fato que já estudamos para o ovoide e para a elipse. O homem pré-histórico imaginava a divindade suprema na luz. A luz vinha do fogo e o fogo vinha da pedra. Toda pedra que afetava mais ou menos a forma do fogo, isto é, a forma de chama, era de preferência escolhida pelo primitivo para simbolizar a divindade. Daí a divinização da forma triangular. Nota de rodapé. Tratando da constituição dos 4 elementos, Platão assim se exprime, abre aspas. Estes 4 corpos, fogo, água, terra e ar, nascem dos triângulos, retângulos, isósceles e escalenos. São esses triângulos a origem das moléculas de todos os corpos. Quanto ao princípio desses triângulos, só Deus que está acima de nós, e entre os homens, aqueles que são os amigos de Deus, o conhecem. A molécula do gênero Terra tem a forma de cubo, porque dos 4 corpos ela é a mais móvel. Cada face de um cubo é formado de 2 triângulos retângulos isósceles. A molécula do gênero Fogo é a mais móvel, a mais leve dos 4 elementos. Teria a forma do menor e do mais agudo de todos os sólidos, que se pode constituir com um triângulo por consequência, a de pirâmide triangular. A molécula do gênero água e a do gênero ar teriam a forma, a primeira de um octaedro e a segunda do icosaedro. Todos esses 2 sólidos geométricos regulares, gozando de propriedades intermediárias. Fecha aspas. Ver o trabalho de M. Rochas, La Psyche et la Mécanique chez les Grecs, Revue Scientifique, primeiro semestre de 1882, Paris. Essas ideias de Platão parecem que eram hauridas de conhecimentos gerais mais antigos, têm qualquer coisa de esotérico ou das ciências mágicas e mostram uma ponta de modo que compreendiam as coisas do mundo. Tudo o que nos revela, mesmo escassamente, o modo de sentir e agir da humanidade antiga, nos serve de auxílio para aprender o fio da meada de sua escrita. As palavras de Platão nos fazem ver a importância que se dava à forma triangular, forma divina. Retornando ao texto. Daí a divinização da forma triangular. É claro que, tendo de nos ocupar das imagens pictóricas das pedras triangulares, comecemos por falar do seu papel simbólico nas idades pré-históricas. Enquanto as pedras que afetam as formas de elipsoide e ovoide são comuns,
como pedras roladas e polidas pela ação das águas das correntes marítimas e dos rios, a forma triangular, plana e a forma piramidal são raras, visto como a ação das ondas tende sempre a desfazer as arestas angulosas e transformá-las em partes redondas. Eis porque, enquanto os amuletos de pedras de formas arredondadas são de origem natural, na maioria dos casos escolhidos entre as pedras roladas, os de forma triangular são preparados pelos homens. Nota de rodapé. Há exceções. Entre as lascas de pedras, lascas naturais, encontram-se algumas triangulares, porém muito grosseiras, quase informes. Retornando ao texto. De símbolos divinos passaram a elementos da escrita calculiforme e depois a signos gráficos. Como os símbolos variam de tamanho, desde a acha até o monumento piramidal. O segredo das pirâmides do Egito, monumentos que ainda hoje desafiam as idades, está em que elas representam imagens da divindade. Eram amuletos gigantescos, eram simbólicos, eram signos e como tais serviam de túmulos a reis e potentados, porque os homens, pelo temor da morte, pelo temor do desconhecido, procuraram sempre a proteção da divindade. Nota de rodapé. As pirâmides do Egito não datam, como se diz, do tempo dos faraós Quéops e Quéfren, reis históricos, mas parecem remontar a uma mais alta antiguidade, à época das dinastias divinas, ao tempo desses soberanos misteriosos anteriores a Menés. Segundo Scott Elliott, elas já existiam antes do último cataclisma cósmico que subverteu a Atlântida. Vimos que a língua de fogo, a chama, às vezes tem a forma de triângulo, e daí este ficou sendo a imagem, a representação gráfica do fogo, e conforme pensamos, teve tal símbolo a denominação de Tá, a palavra que é onomatopaica do crepitar da chama e de onde se deriva o tatá, fogo dos nossos indígenas. Como, porém, de imagem do fogo passou também o signo triângulo a ser imagem do raio? Simplesmente por uma associação de ideias. O pré-histórico havia notado que o fogo do céu, o raio, o relâmpago, era idêntico ao fogo da terra. Daí a semelhança de representá-lo também pelo triângulo e dar-lhe a denominação onomatopaica de Ra, a qual não é mais do que uma modificação da voz do trovão, ão ou rão ou rã. Para distinguir o símbolo gráfico do fogo da terra, o símbolo do fogo do céu, representou-se o primeiro por um triângulo com vértice para cima e o segundo por um triângulo com vértice para baixo. O primeiro representado no signo 39 é Tá, o segundo do signo 40 é Ra. Assim, o raio posteriormente, além do signo Ilã, passou a ter também o signo Ra. Esta denominação estendeu-se aos signos 41 e 42. Estes últimos já não são mais Tá, já não representam a imagem do fogo terrestre, mas a do fogo celeste. No Brasil pré-histórico, estes 4 signos não evoluíram, não passaram de valores mnemônico, simbólico e ideográfico, notando-se a verdade que nas inscrições da povoação da Bahia, e mesmo em outras mais antigas, como as do Padre Teles, o Ra já aparece como elemento silábico fonético. A mesma particularidade se vê no aglomerado que designa a palavra Brasil. No sentido mnemônico, despertam a lembrança da divindade irritada, a lembrança de justiça divina, da cólera celeste contra os homens, contra as coisas, contra o mundo. Fulminações, temporais, furacões, cataclismas, terremotos. Pensamos que os riscos de pedra compostos de linhas simples quebradas e cruzadas, formando triângulos dos mais variados, são aglomerados, são ideografias e pictografias mnemônicas, lembrando os cataclismas, os fenômenos terríveis diluviais, que durante um grande período de anos e talvez de séculos abalaram o mundo e muito especialmente o nosso país. Tais riscos lembram as forças da natureza desencadeadas soltas, as terras se abatendo sobre as águas rolando aos borbotões sobre os abismos, dos abismos irrompendo o fogo que se continuava com um fogo caído do céu.
Ao ribombar dos trovões no espaço, respondiam o eco e o troar da terra que se desmoronava. Tremendo espetáculo. E tudo era obra da divindade irritada. Era obra desse Deus fulminante, cuja voz acesa em ira pairava, tronando sobre as cabeças dos míseros humanos. Ra, ro, ran, rão, ão. A divindade do trovão era a mesma do raio e do relâmpago. O ruído do fenômeno deu a designação onomatopaica. Ra, no Brasil pré-histórico, foi uma divindade de morte e destruição. O triângulo foi a imagem da morte, mesmo significando Tá, era um gênio de destruição. Os signos 41 e 42, a nosso ver, representaram também Tupã, o deus dos temporais, muito idêntico ao Thor, escandinavo, ao Zeus grego, ao Jeová bíblico e ao Júpiter latino. A ponta da seta, formada em triângulo, representa um sinal de morte. É a mão vingativa do deus. É a mão maldita. Assim como o signo da chuva representa a mão abençoada. É o raio fulminante, a arma toda poderosa do deus. Na louça de Marajó, o triângulo aparece ora servindo de peanha à cruz, ora emanando da extremidade de um braço desta. No velho continente, o triângulo evoluiu de signo divino a signo mnemônico ideográfico e chegou até caractere fonético, letra. Deu mais origem a armas de morte, ao machado, a pontas de seta e de lança e ao labril, ou dupla acha, ou lábrio, ou bipena, ou labranda, era o Rá duplo, tal como se acha desenhado no signo 41. Figura aqui o fogo da terra e o fogo do céu, formando os dois juntos uma divindade terrível. Em Creta simbolizava a divindade da destruição. Era feita de bronze e algumas vezes de ouro. O templo que guardava o labril, templo cheio de meandros, era chamado labirinto. Aí se encontrava também o Minotauro, o touro divino. O Ra, símbolo do raio, representa também a divindade do sol, no Egito. A acha dupla, segundo pensamos, deu origem à letra A. Nota de rodapé. Sobre a origem gráfica da letra A, estamos, pois, em desacordo com as ideias correntes dos autores modernos e antigos. Abre aspas. No hebraico, diz a Enciclopédia Espassa, volume, página 20. A página Elef é símbolo do boi, de onde deriva, segundo parece, o signo original ideográfico, toscamente representativo da cabeça desse ruminante. Em fenício aparece inclinada e na moderna escrita está invertida. Os pés da letra assinalam os chifres. O travessão prolongado marca as orelhas e o vértice forma a queixada. Em sírio, além desta significação, tem a de elefante, o que parece explicar a etimologia grega de elefas. Plutarco afirma que entre os egípcios representava a ibis, ave sagrada do Egito. Pela analogia com a forma triangular da letra A, com o voo ou a transmigração das ditas aves. Fecha aspas. A essa semelhança com a ave ou o voo da ave foi devida, talvez da ideia de ruger, fazê-la originar-se da águia. Nos hieróglifos egípcios, realmente o som A é representado por uma águia. Retornando ao texto. Baseamos a nossa opinião na similitude gráfica em diversos países. Todas as formas do A guardam ainda algo da dupla acha. Não são mais do que modificações das pictografuras desse símbolo. Pelo lado fonético, vê-se que o A fazia parte integrante do Rá onomatopaico, do qual se destacou formando a vogal. Insistindo ainda sobre o fato de serem os triângulos no Brasil o símbolo de uma divindade terrível, o deus da morte, da destruição e da vingança, de serem os símbolos do fogo, do raio e do trovão, de serem os símbolos de Tupã, o deus das tormentas e dos temporais, lembramos que a dupla acha representa dois triângulos unidos pelos vértices. Portanto, é Tá, o fogo da terra, e Ra, o fogo do céu.
duas divindades fundidas numa só. Foneticamente, com uma simples mudança de vogais, formariam muitos nomes, e entre esses Turã, que muito se parecem com Tupã, e Toré, vocábulo tupi que julgamos ser uma divindade indígena. Nota de rodapé. Martius e Teodoro Sampaio dizem que Toré significa flauta. A palavra designa também uma dança indígena. Achamos que a significação de flauta e dança é já abastardada. Pelas duas raízes to e ré, vê-se que o vocábulo pertence a seres ou objetos divinos, e isso em toda a pré-história mundial, como por exemplo em Thor, Turã, Tarantã, o deus do trovão na Gália, Tarat, Totem, etc. Retornando ao texto. No dialeto dos Chavantes, conforme Martius, o trovão é Turanã. No Machacali é Tatinã. Na Macuni é Teoptatinã. E em Botocudo é Taru. Há muitas designações idênticas que vêm cada vez mais demonstrar a identificação de Tupã com o trovão. A deste com Ra, que, como já demonstramos, é figurado no triângulo. A acha encabada, que é mais ou menos o nosso signo 42, formou na Grécia o Rho. O signo triângulo simples conserva-se ainda hoje na letra grega delta. No hebraico, a letra D, Dalet, significa porta, e no grego D equivale a mão. Neste último, a origem do significado vem do hieróglifo egípcio mão, que era o desenho dessa parte do corpo. Como já vimos, de acordo com as ideias dominantes nos tempos pré-históricos, o raio era a mão da divindade, e sendo a letra delta um triângulo, é mais lógico derivar diretamente sua forma dos signos antediluvianos do que do hieróglifo egípcio. Assim, este se originou das referidas ideias, mas já em uma época em que a divindade se achava antropomorfizada, pois a imagem pictórica, em vez de ser a do triângulo, é a da mão. Quanto ao que diz respeito ao som da letra, vê-se perfeitamente que ele vem do delta grego. O nosso D de imprensa não é mais do que um triângulo, do qual um ângulo foi arredondado. O primeiro é o signo Saimão, ou signo de Salomão, que por sua vez é ainda alterado em sino de Salomão ou chave de Salomão. Não o vimos nem nas diversas inscrições que copiamos do original, nem das cópias de outros autores. Entretanto, diversas pessoas afirmaram-nos que ele se encontra entre os riscos de pedra no Brasil. É muito conhecido na Europa e o povo tributa-lhe uma veneração supersticiosa. Muitos indivíduos, e principalmente os turcos, o têm tatuado no braço e no dorso da mão. Os teosofistas fazem dele um símbolo de alto valor. Erroneamente, Bertrand diz que na Gália ele representava a imagem da roda do sol. Achamos que ele é a fusão de Tá e Ra, e tem a mesma significação na dupla acha. Ficou sempre restrito ao seu papel simbólico de amuleto gráfico. O número 44 existe no Brasil pré-histórico. É uma modificação do signo anterior, mas representa especialmente os dois abismos, o do espaço ou do céu, e o das águas ou da terra. É o símbolo do mundo ou do universo. A estrela é um signo raro no Brasil. Encontra-se, no entanto, nas gravuras de Brunner, em Pernambuco e Alagoas. Vê-se, porém, que a estrela aqui não é uma pictografia do astro, mas antes uma modificação da cruz. É a cruz irradiante, é a cruz de onde emanam raios de luz. É o nosso cruzeiro, é a imagem da divindade. Explica-se a raridade do signo estrela porque esta pela luminosidade. Era espécie de sinônimo da cruz. Representar uma cruz era representar uma estrela e vice-versa. Vê-se que esta identificação ainda existia em Babilônia, ou melhor, entre os acadianos, e abrangia ainda a onomatopaica do trovão, an,
cujo som possui os valores ideográficos de Ilu, Deus, e Samu ou Shamu, céu. Notamos que, como a estrela, os signos do Sol e da Lua são relativamente raros no Brasil. Encontram-se alguns nas cópias do Padre Teles, nas inscrições do Hereré e nas da Serra do Anastácio, na Bahia. Essa raridade relativa de signos representando o Sol, a Lua e as estrelas vem nos provar que a religião do Brasil não era a astrolatria, como se observa no México e na civilização incaica do Peru. Daí um corolário importante para a história das religiões. Corolário que é uma reafirmação das ideias que defendemos. O homem antediluviano adorava a luz, na qual personificava o verdadeiro Deus, cuja imagem pictórica era a cruz. Os astros, portanto, foram divindades secundárias, agentes, instrumentos, reflexos da verdadeira divindade. E compreende-se assim o abastardamento da astrolatria. Como quer que seja, os signos Sol, Lua e Estrela podem representar ideogramas e ideografias e desenvolvem temas mnemônicos que se relacionam com Deus, luz e céu. Já vimos que em Babilônia a estrela tem a mesma significação, a qual também se estende à noite. Na nossa pré-história, o Sol lembrava o dia e o tempo, a Lua recordava a noite. Duas luas dão ideia do espaço de um mês, isto é, o espaço de tempo decorrido entre duas luas novas. É muito comum no Brasil. Existe tal e qual o desenhamos, ou com algumas variantes na Lagoa do Guaíba, em Mato Grosso, onde foi copiado por João Severiano. Martius copiou também diversas formas desse signo na Serra do Anastácio, na Bahia. À primeira vista, podia-se pensar que se tratava de imagens do Sol ou das estrelas, mas o fato de apresentar uma haste vertical repousando no solo, haste, em alguns casos, como nas inscrições de Martius, muito pronunciada, leva-nos a outras conclusões. Achamos que tais signos são imagens pictóricas de algum fenômeno luminoso, atualmente desaparecido ou muito raro, tal como o fenômeno da eletricidade global, o qual parece ser o fogo do Santelmo, de que nos falam escritores antigos e ao qual alude Camões no seu Lusíadas. Abre aspas. Vi claramente visto o vivo lume, que a gente marítima tem por santo. Fecha aspas. No Brasil, existem lendas sobre tochas ou globos ou bolas de fogo que aparecem nos ares. Nas regiões do norte, dizem ser almas penadas de indivíduos que em vida tiveram amores ilícitos. São principalmente as almas dos compadres e das comadres que no mundo se haviam juntado carnalmente. Essas tochas ambulantes que aumentam e diminuem de intensidade, às vezes lutam corpo a corpo. Marram-se, atracam-se, vendo-se saírem chispas fagulhas e ouvindo-se o ruído do choque. Todas essas coisas horripilantes são narradas de boa fé pelos nossos matutos do norte. Nota de rodapé. Otávio Brandão, em sua obra Canais e Lagoas, faz referências a lendas sobre o fogo corredor, lendas contadas pelos canoeiros da Lagoa Mundaru, em Maceió. Retornando ao texto. Dão ao fenômeno o nome de fogo corredor. Em muitos casos, o fogo corredor se apresenta como fitas luminosas e outras vezes toma a forma de seres vivos. Aparece como um pequeno cabrito ou um pequeno ser humano, o Caapurã, ou Caapora, ou Caipora, ou Curupira, divindade diabólica, espírito maléfico das selvas. O Caapora dos indígenas tem a forma de um biuro de fogo. A cabeça era um globo luminoso, em cujo centro aparecia um ponto ainda mais luminoso, figurando o olho. Esse globo de fogo pousava sobre um suporte também luminoso, representando o corpo, que se fundia numa perna única.
Lembramos que o meteoro denominado Santelmo é também conhecido na Europa pelo nome de Caipora, o qual, segundo alguns, quando aparece durante as tempestades, significa bonança, e segundo outros, traz sempre infelicidade àqueles que o veem. Daí a designação da palavra caipora para os indivíduos mal-sucedidos em seus negócios. Já dissemos que em todas as lendas populares e em todos os mitos há sempre um fundo de verdade, uma verdade mutilada, deformada. Veremos que as nossas lendas brasílicas de caiporas, curupiras e do fogo corredor ligam-se, por um lado, à lenda caldaica dos querubes. Nota de rodapé. O querube de que nos fala o Gênesis, o anjo que Deus colocou na porta do Éden após a expulsão dos nossos primeiros pais. Tinha a forma de uma espada de fogo. O relato deve ser uma reminiscência do homem irradiante. Em Babilônia aparecem os ídolos chamados querubes, sob a forma de touros alados com cabeça de homens. Retornando ao texto. Ligam-se por um lado à lenda caldaica dos querubes e por outro lado ao fenômeno meteorológico do Santelmo, o qual não é mais do que a eletricidade global. Nota de rodapé. Funud Courmelles descreve alguns fenômenos elétricos no Saara, que se parecem com a eletricidade global e vêm dar razão ao nosso modo de pensar sobre o caipora. Abre aspas. Pelo tempo de tempestade e siroco, um bastão levantado no ar deixa escapar visivelmente o fluido elétrico, fácil de perceber-se graças a uma fosforescência violeta. Os albornozes de lã, agitando-se, dão ruído e fagulhas. Tocados provocam contrações, estremecimentos e comoções. Fecha aspas. Retornando ao texto. Como as pessoas junto às quais se desenvolve tal fenômeno estão arriscadas à fulminação, procede daí a afirmação dos índios de que acontecia desgraça para quem via o caapora. Nota de rodapé. O verdadeiro significado de caapora é segundo Martius, habitante do mato. Parece ter havido confusão da palavra caapora com curupira, pois este último é que representa verdadeiramente o mito luminoso. Outra lenda, talvez posterior à descoberta, diz que o caapora era um pequeno caboclo de uma só perna que representava o deus ou o protetor da caça. O caapora gostava muito de fumar, de modo que todo caçador que o presenteasse com um pouco de fumo obtinha as suas boas graças e fazia grande presa. Teodoro Sampaio disse que entre os índios o fogo-fato, as fosforescências, as luzes misteriosas que eles tinham como maus espíritos eram designados com o nome de macaia, erroneamente macaieira ou macaxeira. Retornando ao texto. Além do que acabamos de dizer, achamos que o fogo corredor ainda pode ser explicado. Primeiro, pelo fogo-fato ou luminosidade dos cemitérios, fenômeno que se apresenta sob a forma de fitas luminosas e que é devido ao hidrogênio fosforado que se desprende dos corpos em estado de decomposição pútrida. Segundo, pelos pirilampos. Destes existem muitas espécies que emitem luz bastante intensa, verdadeiras tochas. Terceiro, pela existência de algum fenômeno luminoso hoje desaparecido, do qual o aborígene guardou reminiscência, fenômeno a que ele deu o nome de caapora, e que deve ser o mesmo que querube das lendas bíblicas e babilônicas. O querube bíblico é um ser vivo que se apresenta sob a forma de uma espada de fogo. É um ser pensante, porque obedece às ordens de Jeová. O caapora é também um ser pensante, porque se entende com o homem. Note-se que figuras de homens resplandecentes ou que apresentam um halo luminoso em torno da cabeça são comuns em muitos rochedos e principalmente na Amazônia. As nossas tradições cristãs representam
os santos com um nimbo radioso. O homem atual, embora muito diminuída, possui também a força irradiante. Haja vista as conclusões a que tem chegado a ciência com os estudos sobre o raio N. Concluindo, o signo do presente parágrafo é a pictogravura dos caporas, os quais, por sua vez, eram seres vivos e radiantes ou fenômenos meteorológicos. Com o número 49, encerramos a longa série dos signos divinos. O padre Teles encontrou-o gravado nos rochedos do Nordeste. É uma variante do amuleto Teta, já por nós estudado. Relaciona-se com Jaci, a lua e com as outras divindades femininas, de que nos ocupamos. Parece que este signo teve o seu berço na Atlântida, de onde se irradiou para os lados da América e para os do velho continente. Prova-se tudo isso porque ele aparece na numismática da Grécia Antiga, representando a cabeça da deusa Atene, que é a mesma Palas de Homero, a Minerva dos latinos. Este signo marca a era da antropomorfização das divindades. Gatefoss e Benoit dizem que Atene, antes de ser da Grécia, já era deusa da Atlântida. E nós dizemos, já era também deusa no Brasil pré-histórico. E o que é mais importante, o signo nos ensina alguma coisa sobre as lendas de Minerva, a deusa da sabedoria, ter saído da cabeça de Júpiter, e a de Atene, ter o rosto de coruja. Vejamos, o signo em questão não é mais do que uma modificação gráfica do Tembetá. Ora, o Tembetá foi amuleto, visto como era uma modificação da cruz. Foi signo mnemônico objetivo e foi signo gráfico. Em qualquer uma dessas representações era a imagem de Theos, imagem que a princípio não era antropomorfa. Mais tarde, o antediluviano, tanto no Velho Continente como no Brasil, deu para figurar o homem com signos divinos. É o período de antropomorfização, isto se vê em Babilônia e na antiga civilização marajoense. Nos desenhos de figuras humanas, o nariz e as arcadas superciliares aparecem formados pelo Tembetá, os olhos pelo signo Teta, isto é, por dois signos concêntricos, a boca e os dentes pelo signo Mu, etc. No caso de que agora tratamos os ramos do Tembetá, encurvados, formando supercílios, limitam a parte inferior da fronte, por trás da qual se aloja a sabedoria, a inteligência, o pensamento, a imaginação, a memória. O escriba primitivo, antropomorfizando o Tembetá, traçou-lhe outra curva acima da curva formada pelos ramos laterais. Desenhou uma testa e formou um novo signo que, passando à Grécia, deu origem à deusa da sabedoria, saída da cabeça de Júpiter. Acrescentando-se os dois círculos concêntricos nos respectivos lugares dos olhos, teve-se a Atene, de cara de coruja, pela semelhança da cara da deusa com a dessa ave. Nota de rodapé. André Lefebvre, em sua já citada obra La Religion, diz que Atene era representada com cara de coruja porque esta ave era o símbolo da ciência. Nós achamos que a coruja era o símbolo da ciência porque se parecia com Atene. Retornando ao texto. Esta última forma já aparece mais ou menos alterada nas figuras da louça de Marajó.